Boa tarde a todos. Olá, doutor Quirino. O senhor nos escuta agora? Perfeitamente bem. Tudo bem? Como vai? Seja muito bem-vindo à sua palestra sobre a Política Nacional de Enfrentamento às Drogas. Já fiz a leitura do seu currículo enquanto a gente fazia essa parte técnica. Nosso secretário de Cuidados e Prevenção às Drogas. Então, seja muito bem-vindo com o senhor agora à nossa palestra. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela oportunidade de estarmos juntos aqui nesse evento tão importante que trata das políticas públicas de enfrentamento às drogas. Nessa ocasião, eu gostaria de também parabenizar o governo de Roraima pela essa importante iniciativa. Eu irei conversar com os senhores hoje sobre as ações que o governo federal tem realizado nesses últimos 2 anos para o enfrentamento às drogas, mais especificamente ações focadas no que nós chamamos de redução de demanda de drogas, basicamente ações de prevenção ao uso de drogas e também de recuperação de pessoas com dependência química. Eu estou nesse momento compartilhando com os senhores a minha tela de apresentação. Então, nós vamos conversar sobre ações para redução de demanda de drogas. Aqui nós temos, então, o roteiro da apresentação. No primeiro momento, nós conversaremos sobre a nova política nacional sobre drogas, que foi publicada no mês de abril do ano passado, do ano de 2019, mais precisamente no dia 11 de abril, e depois nós vamos conversar sobre a nova lei de drogas, lei que foi publicada, então, no dia 5 de junho, também daquele ano, 2019. São 2 novas normativas que buscam dar novos direcionamentos, buscam dar novos norteamentos para as ações, não só do governo federal, mas de toda a sociedade brasileira no enfrentamento às drogas. E, na sequência, então, nós vamos apresentar aos senhores as ações que o governo federal tem realizado nesses 2 últimos anos para a redução da demanda de drogas. Novamente, ações de prevenção ao uso de drogas e recuperação de pessoas que apresentam dependência química. É importante ficar claro aqui, antes de nós falarmos sobre as mudanças que realizamos na Política Nacional sobre Drogas e também na Lei de Drogas, as motivações. Por que nós, então, buscamos realizar essas mudanças nessas normativas? Basicamente, o que vinha acontecendo no Brasil é que nós estávamos enfrentando um cenário bastante difícil na área das drogas. Então, aqui tem alguns indicadores que nos nortearam, então, nessas mudanças. Primeiro, é importante ficar claro que nós vemos enfrentando no Brasil altas taxas de pessoas em situação de rua em decorrência de quadros de dependência química, ou seja, as pessoas não vinham recebendo atenção, cuidado, assistência apropriada, as pessoas se vulnerabilizavam e acabavam indo, então, para as ruas. Nós vemos sendo, então, aumento das cenas abertas de uso de drogas, as chamadas cracolândias. Infelizmente, as pessoas no país vinham tendo um aumento no consumo de drogas, não só ilícitas, como também drogas lícitas, como álcool. Nós tínhamos no Brasil um aumento constante da prevalência de uso das substâncias e também de quadros de dependência química. Uma outra situação bastante impactante era o aumento dos afastamentos do trabalho pelo INSS por conta de quadros de dependência química, em especial nos últimos anos, dependência do crack. Temos sendo também um aumento de pessoas com dependência química nos presídios. Isso não porque a nossa lei de drogas punia com prisão pessoas que eram flagradas, detidas com drogas para o seu uso. Na verdade, sim, porque as pessoas com dependência química, infelizmente, vinham recebendo atenção inapropriada, atenção inadequada por parte do poder público. Por conta disso, então, as pessoas se vulnerabilizavam, entravam em conflito com a lei e eram presas. Muitas dessas pessoas que não recebiam tratamento apropriado acabavam entrando no mundo da criminalidade, especialmente no mundo do tráfico, e também essas pessoas buscavam
conseguir recurso para sustentar seu vício por meio de crimes contra o patrimônio. Então, essas pessoas, para sustentar seu quadro de dependência química, entravam para o mundo da criminalidade. Então, nós vimos tendo um aumento de pessoas com dependência química nas prisões do Brasil. Então, ao invés de nós ofertarmos cuidado apropriado, na verdade, nós deixávamos essas pessoas à sua própria sorte. Esses indivíduos, então, acabavam entrando para o mundo da criminalidade. Vimos tendo também no Brasil aumento das taxas de homicídio, parte considerável desses homicídios relacionados ao mundo das drogas. Nós chegamos a fechar o ano 2017 com um número inaceitável, vergonhoso, mais de 65 mil assassinatos, mais de 65 mil homicídios no Brasil. E também vimos enfrentando aumento das taxas de suicídio. Só para que a gente possa entender, o segundo maior fator de risco para alguém morrer por suicídio é a presença de dependência química. Então, as pessoas, novamente, não recebiam o tratamento apropriado e acabavam, então, infelizmente, morrendo por suicídio. Então, era esse o cenário que nós vimos enfrentando no Brasil, e isso que motivou, então, as mudanças que nós começamos a fazer na política de drogas no Brasil e realizamos na lei de drogas no Brasil a partir do ano de 2019. Falando, então, mais especificamente da nova política nacional sobre drogas, ela foi publicada por meio de um decreto presidencial, decreto presidencial 9761, publicado no mês de abril, dia 11 de abril de 2019. Vale ressaltar aqui que esse decreto presidencial foi publicado a partir da publicação prévia de uma resolução do Conselho Nacional de Polícia sobre Drogas, do CONAD. Vale lembrar, então, que foi uma demanda que veio do Conselho Nacional de Polícia sobre Drogas, que representa a sociedade brasileira, que vem identificando esses problemas que nós acabamos de conversar aqui e que, então, acabou deflagrando esse processo de mudança nessa política pública. Então, a gente teve, em 2018, a publicação de uma resolução do CONAD, que acabou ensejando a possibilidade de mudanças na política nacional sobre drogas, que acabou acontecendo no mês de abril de 2019. Aqui, então, os senhores podem ver, decreto presidencial 9761, publicado no mês de abril de 2019. Vale lembrar que essa foi uma construção de todos os ministérios envolvidos na temática das drogas aqui no governo federal. A construção desse decreto, dessa nova política de drogas, teve a participação do nosso Ministério da Cidadania, Ministério da Justiça e Segurança Pública, Ministério da Saúde, Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, mostrando, a nossa preocupação com a criação de uma política que traga ações de enfrentamento às drogas de maneira intersetorial, levando em consideração as várias frentes que precisam ser trabalhadas para ações mais efetivas no enfrentamento às drogas em nosso país. Um pouco depois, aí no mês de junho, no dia 5 de junho também de 2019, foi publicada aquela que é considerada a nova lei de drogas, a Lei 13.840. Essa lei foi publicada, então, no dia 5 de junho, como os senhores podem ver aqui, a Lei 13.840 e sancionada pelo presidente da República. Aqui, enfim, algumas imagens. É importante também nós frisarmos aqui que o projeto de lei que deu origem, então, a essa lei, a nova lei de drogas, a 13.840, vinha tramitando no Congresso Nacional há cerca de 9 anos, quase uma década, e que nós, então, tivemos a oportunidade de participarmos nesse processo de fazer com que essa lei, então, fosse aprovada, para que a gente pudesse, então, ter novas normativas para ancorar, para dar sustentação a novas ações que eram importantes que nós começássemos a fazer no enfrentamento às drogas no Brasil. Basicamente, enfim, nós pudéssemos sintetizar aqui as principais mudanças dessas duas normativas que se alinham entre si e buscam dar novos direcionamentos para o enfrentamento às drogas no Brasil. Basicamente, elas colocam uma posição contrária à legalização das drogas hoje ilícitas em nosso país. Elas buscam que nós tenhamos ações para controlar cada vez mais as drogas hoje lícitas, como, por exemplo, o álcool. Então, a posição contrária à legalização das drogas ilícitas, uma posição bastante clara,
fazendo com que a gente busque regulamentar cada vez mais e dificultar cada vez mais o acesso das pessoas às drogas lícitas, como o álcool, que é um grande problema hoje no Brasil. Na área do narcotráfico, essas normativas buscam dar condições para que nós tenhamos ações mais duras no enfrentamento ao narcotráfico. Para que as pessoas possam entender aqui, hoje nós vamos falar, então, das ações de redução de demanda de drogas, de prevenção, recuperação de dependentes químicos, mas só para falar um pouquinho sobre as ações de enfrentamento ao narcotráfico, acho que vale a pena a gente aproveitar a ocasião. Basicamente, nós temos aqui no governo federal uma posição bastante dura no enfrentamento ao narcotráfico. Nós temos batido recorde de apreensão de drogas no Brasil, acho que os senhores têm acompanhado, temos batido recorde por meio do trabalho da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Receita Federal. Nós também temos trabalhado para colocarmos as lideranças do crime organizado ligado ao narcotráfico em prisões de segurança máxima, em prisões federais, para cortarmos essa linha de comando das lideranças do narcotráfico com a base dessas organizações criminosas. Nós enviamos para o Congresso Nacional também uma medida provisória, a 885, que é uma outra ação importante, que se transformou numa lei, a 13.886. Essa nova lei, a 13.886, ela reformulou o Fundo Nacional Antidrogas, do FUNAD, e a partir de então ela tem facilitado a retirada de bens do narcotráfico, retirada de bens de narcotraficantes, ou seja, a partir da publicação dessa lei, nós temos conseguido fazer o que nós chamamos de alienação antecipada, ou seja, antes mesmo de nós termos transitado em julgado um processo contra o narcotraficante, a gente já consegue retirar bens do narcotraficante, pegar esses bens e realizarmos leilões. Nós temos realizado leilões em todo o país para conseguirmos recursos, recursos esses advindos dos bens dos narcotraficantes que são leiloados, para pegarmos esse recurso e colocarmos no Fundo Nacional Antidrogas e depois usarmos em ações de enfrentamento às drogas no Brasil. E mais recentemente nós temos conseguido também pegar esses bens, como por exemplo veículos, e doar para entidades que trabalham nas ações de prevenção às drogas e também de recuperação de dependentes químicos, como as comunidades terapêuticas. Nós começamos essa ação de doação de bens do narcotráfico para as comunidades terapêuticas, para grupos que trabalham na prevenção às drogas, faz mais ou menos aí uns 2 meses, e nós já temos aí quase 100 veículos solicitados, nesse período super pequeno. Nós já doamos aí quase 30 veículos, e a nossa ideia é que a gente possa avançar nisso. Uma ação que é muito importante, que a gente mata 2 coelhos numa cajadada só. A gente descapitaliza, a gente tira recurso, tira bens do narcotráfico e pega esses bens e coloca em políticas de enfrentamento às drogas. A gente mata 2 coelhos numa cajadada só. Tira recurso do narcotráfico e pega esse recurso e coloca no enfrentamento às drogas. E basicamente nas ações aqui de tratamento e de prevenção, o que a gente busca é ter ações mais efetivas e que eu vou apresentar para os senhores mais adiante. Entrando então nas ações, mais propriamente ditas, nas ações que nós temos realizado no governo federal a partir então da publicação dessas novas normativas, nós temos ações para redução da demanda de drogas, que nós vamos conversar a partir de agora. Basicamente ações de prevenção ao uso das substâncias e também de recuperação das pessoas com dependência química. Nós temos trabalhado ações, então, na assistência ao dependente químico e às suas famílias, basicamente por meio do decreto que instituiu a Política Nacional sobre Drogas, o decreto 9761 de 2019, nós criamos uma rede de assistência à pessoa com dependência química. Então, é importante que nós tenhamos vários serviços que possam dar suporte para o indivíduo com dependência química, desde serviços de base comunitária até para quadros mais graves, serviços de internação. A gente precisa ter lugares para internar pessoas com dependência química que se colocam em risco, que colocam outras pessoas em risco. Inclusive, a nova lei de drogas, a Lei 13.840, colocou a possibilidade da realização de internações involuntárias para pessoas com dependência química, que apresentam quadros clínicos graves, que por conta disso, então,
perdem a capacidade de tomar decisões autônomas e começam a se colocar em risco e colocar outras pessoas em risco. Nessas situações, então, inclusive, há a possibilidade da realização de internações involuntárias, né? Na verdade, isso, longe de ser uma situação de eventual desrespeito aos direitos das pessoas, violação de direitos dos dependentes químicos, é uma situação de proteção para essa pessoa e de proteção para as pessoas do seu convívio, né? Proteção social. Mas além de nós termos serviços, então, necessidade de serviços de base comunitária, serviços de internação, nós precisamos também de serviços de acolhimento, como serviços realizados pelas comunidades terapêuticas, né? Nós temos trabalhado bastante com as comunidades terapêuticas para o acolhimento desses indivíduos, para o tratamento, para a recuperação dessas pessoas, e nas comunidades terapêuticas sempre de maneira voluntária. Então, a adesão ao tratamento das comunidades terapêuticas sempre precisa ser de maneira voluntária, diferente do tratamento para os indivíduos que vão ser hospitalizados, né? Hospitais gerais, hospitais psiquiátricos, clínicas especializadas, que o tratamento pode ser voluntário, mas pode também ser involuntário e também compulsório, né? A mando da justiça. Mas basicamente o que a gente precisa, então, que a gente tem buscado fazer, como os senhores podem ver aqui, é a criação de uma rede ampla que conta, então, com cuidado de base comunitária, né, em ambulatórios, em centros de atenção psicossocial, em hospitais psiquiátricos, hospitais gerais, clínicas especializadas e também em lugares onde as pessoas podem fazer um processo de recuperação, enfim, mais demorado, que a pessoa possa receber um cuidado mais apropriado e possa passar por esse processo de ressignificar a sua vida, ressignificar as suas questões e passar por um processo mais longo e mais efetivo de recuperação que acontece nas comunidades terapêuticas. O governo federal tem buscado fazer um trabalho cada vez mais próximo das comunidades terapêuticas, só para que os amigos possam entender. Até o ano de 2018, o governo federal financiava cerca de 2.900 vagas em comunidades terapêuticas. Em 2019, nós ampliamos para cerca de 11 mil vagas em quase 500 comunidades terapêuticas em todo o país. E é o nosso objetivo agora, nós, inclusive, ampliarmos essas vagas para facilitarmos cada vez mais que pessoas com dependência química possam acessar esses importantes serviços ofertados pelas comunidades terapêuticas, serviços de recuperação efetiva da pessoa com dependência química. Aqui, só para os senhores terem uma ideia, né, do gráfico de aumento de vagas, é a nossa ideia que a gente possa, se Deus quiser, ampliar ainda mais o número de vagas financiadas pelo governo federal para o tratamento gratuito, de graça, para as pessoas com dependência química em todo o país, inclusive aí para o estado de Roraima. Nós, então, em final de 2019, nós publicamos um novo edital para buscarmos ampliar ainda mais a quantidade de comunidades terapêuticas financiadas pelo governo federal, aumentarmos ainda mais o número de vagas financiadas pelo governo federal. E aí, no estado de Roraima, nós temos trabalhado bastante nesse processo. Nós contamos aí com a parceria importante do Pastor Júnior, que nos ajudou bastante nesse processo de capacitar as comunidades terapêuticas aí do estado, que elas pudessem participar do nosso edital. Nossa ideia é que a gente possa ampliar o financiamento das entidades aí do estado de Roraima e de todo o país. Agora nós estamos num processo importante, né, enfim, buscando orçamento para realizarmos essa ação de ampliação do financiamento das comunidades terapêuticas aqui pelo governo federal. Além do aumento de vagas, nós temos trabalhado também para buscarmos capacitar cada vez mais profissionais e gestores das comunidades terapêuticas. No ano de 2019, nós fizemos esse curso, que é o Compacta, curso de capacitação de monitores e profissionais das comunidades terapêuticas, um curso à distância que durou 4 meses, um curso realizado em parceria do governo federal com a Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC, que nós tivemos a possibilidade de capacitarmos mais de 2.600 profissionais de todo o Brasil que trabalham nas comunidades terapêuticas. Nossa ideia é sempre trabalhar para capacitação, para melhorar, no final das contas, o cuidado ofertado nas comunidades terapêuticas para os seus acolhidos. Tivemos uma ação importante também com as comunidades terapêuticas, foi fazer com que voltasse a vigência
a resolução número 1 do CONAD de 2015. Essa resolução foi muito importante porque ela criou o marco regulatório das farmácias terapêuticas no Brasil. E por conta de uma ação, na minha opinião, equivocada do Ministério Público Federal, nós tivemos, então, uma decisão de primeira instância que revogou a resolução número 1 do CONAD de 2015, revogou, então, o marco regulatório das farmácias terapêuticas. Aí nós trabalhamos junto à nossa Advocacia Geral da União, né, junto à AGU, e conseguimos reverter essa decisão em segunda instância no Tribunal Regional Federal de São Paulo. Então, a partir de agora, né, desde o ano passado, nós temos aí a volta à vigência da resolução CONAD número 1, que é o marco regulatório das farmácias terapêuticas. Isso é muito importante, porque isso dá segurança jurídica para o funcionamento dessas entidades. Nós avançamos também, né, conseguimos uma outra publicação do CONAD, do Conselho Nacional de Política sobre Drogas, que foi a publicação da resolução que passa a permitir e regulamentar o acolhimento de adolescentes em comunidades terapêuticas. Nós tínhamos esse ato jurídico, né, no país, e nós então conseguimos publicar essa normativa muito importante que passa a permitir o acolhimento de adolescentes em comunidades terapêuticas, ofertando mais uma possibilidade de cuidado aos dependentes químicos nessa faixa etária. Nós temos trabalhado também para fortalecer as comunidades terapêuticas nas casas legislativas. Aqui no Congresso Nacional nós ajudamos a criar a Frente Parlamentar em Defesa das Comunidades Terapêuticas aqui no Congresso Nacional. Aqui uma reunião com as várias lideranças das comunidades terapêuticas do país. Aqui, presença do deputado federal Eros Biondini, deputado Eros, o presidente da Frente Parlamentar em Defesa das Comunidades Terapêuticas. Nós temos trabalhado a partir disso, então, em algumas ações no Congresso Nacional, como essa ação de garantir recursos para as comunidades terapêuticas por meio de emendas parlamentares. A gente tem aumentado bastante o nosso quantitativo de emendas. Em 2019, nós tínhamos 12 milhões de reais, conseguimos migrar para 24 milhões de reais no ano passado, e esse ano temos previsto 36 milhões de reais para trabalharmos com emendas parlamentares para as comunidades terapêuticas. E aí eu já coloco essa questão para os amigos aí de Roraima, para atentarem para essa possibilidade concreta de obtenção de recurso para as comunidades terapêuticas aí do Estado. Temos trabalhado também para a criação de frentes parlamentares em defesa das comunidades terapêuticas nas casas legislativas estaduais. Aqui tivemos a criação de frentes parlamentares em Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Santa Catarina. Então, é muito importante essa aproximação das comunidades terapêuticas do poder público, né, não só do executivo, mas também do legislativo. E nós aqui do Executivo Federal temos buscado ajudar as comunidades terapêuticas nesse processo. Aqui, né, nós contamos com apoio importante do presidente Bolsonaro, né, nessas políticas todas de fortalecimento das comunidades terapêuticas. Aqui nós temos uma foto, né, com o presidente Bolsonaro em visita, justamente com o nosso ex-ministro Osmar Terra, na comunidade terapêutica Fazenda Esperança, em Guaratinguetá, no interior de São Paulo. Tudo isso para mostrar, né, enfim, o apoio que o governo federal, que a atual gestão do governo federal tem dado para essas entidades, e tem dado um apoio de maneira geral ao enfrentamento mais contundente aos problemas relacionados às drogas em nosso país. Como eu já falei para os senhores, né, então aqui só para reforçar aquela medida provisória que nós encaminhamos no Congresso Nacional, que acabou dando origem à Lei 13.886, e que passa, então, a permitir a doação de veículos, né, a doação de bens para as comunidades terapêuticas. Nós temos avançado muito nesse campo, nesses 2 meses estamos trabalhando com isso. Já falei aqui, temos quase 100 solicitações de doação de veículos, já doamos quase 30 veículos, e a nossa ideia é que a gente possa, até o final do ano, avançarmos ainda mais nessa frente de ação. As comunidades terapêuticas também, nós temos buscado dar publicidade às comunidades terapêuticas financiadas hoje pelo governo federal. Aqui é um georreferenciamento, um mapeamento das comunidades terapêuticas que hoje são credenciadas conosco, as quase 500 comunidades terapêuticas que recebem recursos do governo federal.
Essas farmácias terapêuticas, então, podem ser localizadas hoje por meio desse mapeamento, esse georreferenciamento que está no Observatório Brasileiro de Informações sobre Drogas, que é o OBID. Então, nós reformulamos o OBID. Então, se os senhores entrarem no Observatório Brasileiro de Informações sobre Drogas, os senhores vão identificar esse georreferenciamento e aqui, com isso, os senhores podem facilitar, podem ter facilitado, então, o acesso às informações das farmácias terapêuticas hoje financiadas pelo governo federal. Nós também aqui no governo federal temos trabalhado para o financiamento de grupos de mútua ajuda e apoio familiar. Hoje nós financiamos 4 federações de grupos de mútua ajuda, financiamos Federação de Amor Exigente, Cruz Azul no Brasil, Pastoral da Sobriedade e o Grupo Esperança Viva, que é ligado à Fazenda Esperança. E o nosso objetivo aqui é facilitar que as pessoas possam acessar esses grupos, principalmente as famílias, né? Nós sabemos da importância do trabalho, do suporte, do apoio às famílias dos dependentes químicos que estão em recuperação. Então, a gente tem buscado financiar esses grupos para que eles possam ajudar não só o dependente químico a sua caminhada rumo à recuperação, mas também os seus familiares. Temos trabalhado também em conjunto com grupos anônimos, como a ANA, né, que são os Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos, e os grupos que trabalham no suporte às famílias desses grupos, né, desses indivíduos em recuperação desses grupos. Então, nós temos grupos de apoio aos familiares das pessoas, que o Alanon, o Naranon e o governo federal tem se aproximado e buscado sempre ajudar no trabalho em parceria, em colaboração com os grupos anônimos, que são extremamente importantes no processo de recuperação e de apoio às famílias. Então, nós temos trabalhado bastante com a com a NA, essa é uma ação que tem dado resultados bastante significativos. Nós tivemos uma parceria recente com o NA. Inicialmente, essa parceria começa aqui no Centro-Oeste e na região Sudeste do Brasil. Em breve, nós vamos ter ampliação para outras regiões do Brasil. Mas nós lançamos aqui a linha de ajuda de narcóticos anônimos do NA, ligação 132. Ligação gratuita, as pessoas podem ligar e se informar, enfim, sobre o trabalho do Narcóticos Anônimos, como podem obter informações sobre salas, grupos que podem visitar, que podem fazer o seu processo de recuperação por meio dos Narcóticos Anônimos. Então, esse daqui é um trabalho bastante importante que nós temos realizado com os grupos anônimos. Temos trabalhado também uma outra frente importante, que é ações de reinserção social de pessoas com dependência química. É muito importante o trabalho de reinserção social, de ajudar as pessoas com dependência química a voltarem para o convívio da sociedade. Nós temos 2 grandes projetos aqui. O Plano Progredir, que trabalha na capacitação profissional para os dependentes químicos, retomarem a sua vida, né, enfim, esse processo de recuperação. E temos também trabalhado nesse outro programa, que é o Brasil Mais Empreendedor, que tem ajudado as pessoas com dependência química a voltarem para a sociedade, né, enfim, desenvolvendo, então, o empreendedorismo de baixo custo. Então, é muito importante que a gente se atente nos processos de recuperação do dependente químico, a ajuda para ele, né, a capacitação profissional, para que ele possa voltar para a sociedade, para que ele possa entrar no mercado de trabalho, para que ele possa ganhar o seu dinheiro e, com isso, conseguir se sustentar a sua família e acabar tendo uma vida digna, uma vida efetivamente cidadã. Agora, entrando na área mais específica de prevenção às drogas, né? Então, nós criamos aqui no governo federal o que nós chamamos de Sistema Nacional de Prevenção às Drogas, como os senhores podem ver aqui. Por que nós criamos esse sistema, né? Por que nós entramos então, nessa novidade na área de prevenção? Basicamente porque nós precisamos, para que nós possamos ter resultados efetivos em políticas públicas de prevenção às drogas, nós precisamos ter ações em várias frentes, né? Então, nós precisamos ter ações que possam contemplar as várias necessidades da sociedade na área de prevenção. Então, nós criamos um sistema nacional que busca, então, organizar esse trabalho que nós estamos realizando aqui no governo federal na área de prevenção. Essa é uma parceria que nós temos com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD,
e com a Universidade Federal de São Paulo, com a Unifesp. Dentro desse grande sistema nacional de prevenção, nós temos algumas linhas de ação. Uma delas no diz respeito a campanhas de prevenção às drogas. Nós temos essa campanha que foi iniciada em 2019, seguiu em 2020. A campanha que tem esse tema aqui, Você Nunca Será Livre de Escolher Usar Drogas, é uma campanha de conscientização, de informação para a sociedade sobre os graves malefícios relacionados ao uso das drogas. Além de campanha, nós temos trabalhado também com a prevenção nas escolas por meio do PROERD. O PROERD é o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência. Esse é o programa hoje no Brasil mais capilarizado, o programa hoje que está em todos os estados brasileiros, né? Programa de grande relevância que trabalha a prevenção ao uso de drogas nas escolas e que conta com a parceria do governo federal. Nós, inclusive, ajudamos no aporte de recursos financeiros para esse programa. É importante informar aqui que, no ano de 2019, nós firmamos um acordo de cooperação técnica com o Conselho Nacional dos Comandantes Gerais das Polícias Militares de todo o Brasil, para que nós pudéssemos, então, aqui no governo federal, ajudar no fortalecimento do PROERD, onde o programa já se encontra, e também ajudarmos na expansão desse programa para escolas e para municípios onde não contam com esse programa. Então, essa ação é muito importante e a gente tem investido cada vez mais nela, uma ação de prevenção às drogas nas escolas realizada pelas polícias militares. Programa esse presente em todos os estados brasileiros. Temos trabalhado também com um programa chamado Forças no Esporte. O programa Forças no Esporte, que é o Profesp, tem como objetivo trabalharmos no contraturno escolar. Essa é uma outra questão muito importante na prevenção às drogas, é que nós criamos estratégias de proteger as crianças, os adolescentes, do contato às drogas e da ação nefasta do narcotráfico. Nós sabemos que, infelizmente, ainda mais crianças, adolescentes que estão em situação de vulnerabilidade social, são alvo, né, da ação de cooptação do narcotráfico. O narcotráfico busca, então, trazer essas crianças, esses adolescentes para junto de si. Então, nós, com programas como esse, no contraturno escolar, esse programa, nós já atendemos quase 40 mil crianças em todo o Brasil, crianças em situação de vulnerabilidade social. Então, a ideia é que a gente possa pegar essas crianças, levar essas crianças para unidades das Forças Armadas, Marinha, Exército, Aeronáutica, para que elas possam fazer atividades esportivas. Por isso o nome do programa Forças no Esporte. A criança, então, fica longe do mundo das drogas, protegida da ação do narcotráfico e também praticando o esporte, enfim, que vai ajudar no seu desenvolvimento, vai ajudar que a criança possa introjetar valores que vão ser importantes para toda a sua vida. Temos realizado também ações focadas em atividades esportivas. O esporte é um importante fator protetor contra as drogas. Nós, por conta disso, então, assinamos um acordo de cooperação técnica com a CBF, Confederação Brasileira de Futebol, e temos realizado ações de prevenção às drogas por meio da prática esportiva do futebol, que é um esporte muito importante aqui no país, que as pessoas se envolvem bastante. Então, a ideia é aproveitar o futebol para ofertarmos ações de prevenção às drogas para crianças e adolescentes. Temos outras ações de prevenção focadas mais especificamente em populações específicas, aqui focadas em mulheres gestantes, mulheres lactantes, são aquelas que estão amamentando, e também mulheres com filhos na primeira infância. Por que isso? Porque, na verdade, a ideia é que nós possamos ajudar não só as mulheres, mas também ajudarmos as crianças, né? Porque nós sabemos que a mulher grávida que usa droga, a droga cruza a barreira placentária e atinge diretamente o feto, atinge diretamente o cérebro do feto que está em formação. A droga também passa para o leite materno, então mulher que está amamentando não pode usar droga. E mulher que tem filho na primeira infância, também não pode usar droga, porque nós sabemos, temos vários estudos científicos mostrando que mulheres que usam drogas e que têm filhos na primeira infância, o uso de drogas por essas mulheres atrapalham, comprometem a sua capacidade de cuidar das crianças. Isso acaba comprometendo o futuro dessas pessoas. Então, é muito importante que nós trabalhemos nessa faixa de população, que são as mulheres
em especial gestantes, lactantes e mulheres com filho na primeira infância. Temos trabalhado também em outras ações específicas, como, por exemplo, a prevenção do uso de drogas focada na prevenção do suicídio no Brasil. Infelizmente, nós vimos tendo, nos últimos 20 anos, aumento importante nas taxas de suicídio, um aumento sustentado, e nós temos trabalhado uma parceria importante com a Associação Brasileira de Psiquiatria em ações de prevenção ao suicídio. Só para a gente entender, segundo, o maior fator de risco para alguém morrer por suicídio é a presença de dependência química. Logo, a gente precisa trabalhar na prevenção ao suicídio em qualquer ação que nós façamos de prevenção às drogas. Temos também um trabalho importante em parceria com o Denatran, que os senhores podem ver aqui. O Denatran é o Departamento Nacional de Trânsito, ações focadas na prevenção à acidentes automobilísticos, prevenção à morte no trânsito, que infelizmente parte considerável das pessoas que sofrem acidentes automobilísticos os motoristas estão sob efeito de drogas lícitas e também ilícitas. Então, a gente tem trabalhado também com ações para redução de acidentes no trânsito, focando, na verdade, nessa questão específica para que motoristas não usem álcool, motoristas não usem drogas ao dirigir. Essa outra ação também bastante importante é um programa chamado Em Frente Brasil, de redução da criminalidade violenta, em especial redução das taxas de homicídio, de assassinato. Como eu falei para os senhores, nós fechamos o ano de 2017 com uma marca vergonhosa, né, mais de 57 mil homicídios, assassinatos no Brasil. E nós, então, temos trabalhado aqui no governo federal para a redução dessas taxas. Os municípios que inicialmente aderiram a esse programa Em Frente Brasil, nosso programa piloto, nós conseguimos redução de mais de 50% nas taxas de homicídio. E no Brasil, nós conseguimos também uma redução importante, nós tivemos uma queda, né, de 57 mil homicídios por ano. Em 2017, fechamos agora com um pouco mais de 41 mil homicídios, ou seja, nós temos conseguido diminuir sistematicamente os homicídios no Brasil, com ações duras de enfrentamento às drogas, né? Duras contra o narcotráfico e buscando ações mais efetivas na recuperação de dependentes químicos e também na prevenção ao uso de drogas. Temos trabalhado na área de prevenção, esse aqui é o projeto Cuidar, nós acabamos de lançamos esse projeto há coisa de 3 semanas, projeto que vai trabalhar agora com populações específicas, com povos tradicionais, indígenas, povos quilombolas, populações ribeirinhas, mas é que a gente possa ter um olhar mais específico voltado para as populações que demandam desse cuidado do poder público. Temos trabalhado também buscando ofertar informações para a população sobre a questão de drogas, dependência química, prevenção. Eu já tinha falado para os senhores sobre o OBID, né, o Observatório Brasileiro de Informações sobre Drogas, e eu convido os senhores que estão nos acompanhando aqui que depois possam acessar esse observatório. A gente mudou bastante o observatório, a gente colocou numa plataforma que facilita a navegação por ele, e nós temos lá informações bastante interessantes, informações atualizadas, baseadas em evidências científicas, e eu convido os senhores a entrarem, então, no BID para ter as informações sobre drogas que nós julgamos que são importantes, né, para toda a sociedade. Abrimos um canal de relacionamento da população com o Ministério da Cidadania, por meio da ligação telefone 121. Temos trabalhado também na área de pesquisa. Temos hoje 2 grandes pesquisas que estão sendo realizadas, pesquisas epidemiológicas. Uma é essa daqui, uma parceria do governo federal com a Polícia Federal e com a Universidade de Brasília, com a UNB. Esse aqui é um método novo de pesquisa que é avaliar drogas nos esgotos. A gente pode ter com isso medidas mais precisas sobre o uso de drogas em determinadas populações. Então, essa é uma medida epidemiológica que nós estamos realizando essa daqui também, que é uma medida epidemiológica mais clássica, uma pesquisa epidemiológica mais clássica, e por meio dessas 2 pesquisas, a ideia é que a gente possa ter dados mais atualizados, para que a gente possa sempre trabalhar com a nossa política pública baseado em dados atualizados, em evidências científicas. Temos trabalhado também em outras pesquisas, essa primeira aqui que busca
trabalharmos para vermos como que está sendo, então, o resultado do tratamento dos pacientes com dependência química nas farmacoterapêuticas. E essa outra pesquisa também muito importante, que trata do papel da espiritualidade na recuperação de pessoas com dependência química. Nós sabemos que a espiritualidade é um fator de proteção ao uso de drogas e também ajuda bastante no processo de recuperação dos dependentes químicos. Então, a nossa ideia é trabalharmos sempre baseados em evidências científicas para que a gente possa ter resultados mais efetivos, resultados melhores no cuidado aos dependentes químicos e também na prevenção ao uso de drogas. Na agenda internacional, nós temos feito um trabalho bastante presente com os nossos vizinhos, né? Infelizmente, o Brasil faz fronteira com os maiores produtores de drogas, né, mundo afora. O Paraguai, por exemplo, né, aqui é uma matéria de uma visita que nós fizemos, né, no Paraguai. O Paraguai hoje é o país que mais produz maconha em todo o mundo, né? Vale ressaltar que nós temos trabalhado em parceria com o governo paraguaio, buscando erradicação de plantações de maconha direto lá no Paraguai, antes que essa droga venha para o Brasil. Temos trabalhado também em parceria com o governo da Bolívia, com o governo do Peru. A gente vai ter uma reunião agora, uma reunião próxima aí com o governo do Peru. Tudo isso para mostrar para os senhores que nós temos buscado trabalhar com os países, com os maiores produtores de drogas em todo o mundo, são vizinhos do nosso país e que usam o Brasil para escoar parte considerável da sua produção. Então, nós temos buscado esse tipo de trabalho para tentar diminuir o impacto dessa situação em nosso país. Não só no aumento de uso de drogas, mas também na área de segurança pública, que é um problema importante ocasionado por essa íntima relação aí física com os nossos países vizinhos produtores de drogas. Na agenda internacional ainda, a gente tem feito parcerias. Aqui uma parceria que nós fizemos com o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes, a UNODC, o Departamento de Estado americano, realizando, enfim, capacitações para gestores que trabalham na área de polícia sobre drogas. Nós acreditamos piamente na importância da realização de capacitação para os gestores e para os profissionais que trabalham na política pública de drogas. Temos uma parceria também com a Organização dos Estados Americanos, com a OEA. Inclusive, hoje à tarde, nós vamos ter um webinário com a OEA. Nós estamos fazendo várias atividades com a OEA, buscando sempre aprimorar as nossas ações de enfrentamento às drogas no Brasil. Temos uma parceria também com o ISUP. O ISUP é a Sociedade Internacional de Profissionais da Prevenção e Tratamento de Uso de Substâncias. Essa sociedade é uma sociedade importante, sociedade internacional, a gente vem trabalhando com eles, em especial para ações de prevenção e de pesquisa. Temos aqui o parceria com o PNUD, que eu já falei anteriormente para os senhores, para nos ajudar, enfim, a realizar ações de capacitação, de pesquisa e de aprimoramento das nossas ações de enfrentamento às drogas no Brasil. Temos buscado também fazer parcerias, né, com parceiros internos, parceiros nacionais. Temos a parceria, temos feito parcerias e trabalho conjunto com estados e municípios, buscando fazer com que as nossas ações cheguem cada vez mais nos territórios. Nós temos uma parceria com a Confederação Nacional de Municípios, com a CNM, buscando fazer com que as ações do governo federal possam chegar de um jeito mais contundente nos municípios. Nós criamos uma instância de discussão, deliberação, monitoramento das políticas sobre drogas no Brasil, que é a Comissão Intergestores Bipartite, que é a CIB. Nós, então, temos trabalhado nessa instância, né, com gestores do governo federal, com gestores dos estados, buscando, enfim, avançarmos juntos, porque nós sabemos que é muito importante sempre estarmos junto com os nossos parceiros, desenvolvendo ações conjuntas. Isso dá mais potência para as ações no território. Então, nós temos buscado trazer para perto de nós não só as entidades do terceiro setor, como eu já falei anteriormente, como
comunidades terapêuticas, grupos de mutuajuda e apoio familiar, mas também trazer para junto de nós aqui os gestores estaduais, municipais, para que a gente possa caminhar junto, organizando e alinhando as nossas ações. Nesse contexto, então, nós realizamos um curso de capacitação para gestores municipais e estaduais, o curso Política Nacional sobre Drogas, o que os gestores estaduais e municipais devem saber. Esse curso foi um curso importante, nós tivemos milhares de participantes, e foi uma experiência bastante satisfatória para nós aqui do governo federal, uma parceria que tivemos com a Universidade Federal de Santa Catarina, Universidade Federal de São Paulo, para que a gente possa, enfim, avançar na capacitação cada vez maior dos gestores que trabalham essas políticas públicas nos territórios. Temos realizado seminários também, enfim, a gente tem um seminário intersetorial de prevenção, conscientização e combate às drogas. Vamos fazer esse mês agora de junho. Essa será a terceira edição desse seminário. A primeira edição foi presencial aqui em Brasília. Por conta da pandemia, infelizmente, ano passado nós tivemos esse evento à distância. Esse ano também será à distância. Então, em breve, nós começaremos a fazer a divulgação desse evento. E é muito importante esse evento que a gente tem conseguido trazer experts, pessoas que trabalham com o tema, sempre buscando difundir e divulgar informações sobre o enfrentamento às drogas. Temos tido também ações bastante fortes contra a liberação das drogas no Brasil, principalmente junto à Anvisa, junto ao Congresso Nacional, junto ao Supremo Tribunal Federal e também ação internacional. Nós temos tido participação bastante presente nas discussões e decisões sobre ações que buscam legalização das drogas a nível internacional, sempre colocando a posição clara do governo brasileiro contra a legalização das drogas. Junto à Anvisa, então, em 2019, nós tivemos uma participação importante. Naquela ocasião, a Anvisa abriu uma consulta pública para discutir, para ver a possibilidade da liberação do plantio de maconha no Brasil. Nós, do governo federal, nos posicionamos absolutamente contra essa iniciativa da Anvisa e conseguimos fazer com que a Anvisa entendesse essa situação e arquivasse o processo não liberando o plantio de maconha no Brasil. Hoje nós estamos às voltas aí com talvez o maior risco em todos os tempos aqui no Brasil da legalização da maconha. É esse projeto de lei aqui, o projeto de lei 399, é um projeto que busca criar o marco regulatório da maconha no Brasil e a gente tem trabalhado para que esse projeto de lei não avance no Congresso Nacional e que a gente não se depare aqui no Brasil com a liberação, por exemplo, do plantio de maconha em larga escala, a liberação da fabricação de produtos à base de maconha para fins industriais, fins cosméticos, alimentícios, fabricação de suplementos alimentares no Brasil à base de maconha. Então, hoje no Brasil, a gente está com uma atuação bastante forte contra a aprovação desse projeto de lei, o PL 399. Nós aproveitamos a ocasião para chamarmos a sociedade brasileira, a sociedade aí de Roraima, para que se manifeste e posicione também contra a aprovação desse projeto de lei. Temos trabalhado também, junto ao Supremo Tribunal Federal, STF, para que não haja a descriminalização de todas as drogas no Brasil, que tem uma ação, um processo lá no STF, no Supremo Tribunal Federal, que visa a liberação, a descriminalização de todas as drogas do Brasil. A gente tem trabalhado contra isso, o governo federal tem se posicionado contra, e a gente vai continuar sempre com essa posição no intuito de proteger a sociedade brasileira contra os malefícios das drogas. Nós temos também uma ação internacional, como nós já falamos anteriormente. No ano passado, no mês de dezembro, tivemos a participação bastante importante na Comissão de Narcóticos da ONU, sempre nos posicionando contra estratégias que têm sido colocadas nesses órgãos internacionais que buscam a redução do controle sobre as drogas. Aqui era uma estratégia que buscava a redução do controle sobre a maconha, mas nós conseguimos evitar essa situação. Temos também realizado vários eventos. Aqui é o Fórum Permanente de Mobilização contra as Drogas. É um evento importante. Nós tivemos o primeiro fórum, primeira edição do fórum
no início do ano de 2020, né, no início do ano passado. A nossa ideia era que a gente pudesse viajar com esse fórum, Brasil afora, para poder congregar e chamar parceiros nossos que trabalham também no enfrentamento às drogas, para a gente pudesse, enfim, sempre estar alinhando as nossas ações, mas infelizmente por conta da pandemia isso não foi possível, mas agora a gente já está fazendo, a gente está retomando esse trabalho, a gente vai fazer o fórum agora nessa próxima semana em São Paulo. A ideia é que a gente possa, a partir de agora, começar a realizar esses fóruns em todas as regiões do Brasil, para alertarmos sobre os problemas das drogas e construirmos alternativas sempre para enfrentar esses problemas. E para finalizar a apresentação, algumas das nossas ações no enfrentamento às drogas no contexto da pandemia pelo Covid-19. Em relação às comunidades terapêuticas, nós lançamos uma portaria 340, no mês de março do ano passado. Essa portaria, então, considerou as comunidades terapêuticas como serviços essenciais para o tratamento de dependentes químicos durante a pandemia. Então, as comunidades terapêuticas puderam ficar abertas, funcionando, atendendo, cuidando, recuperando dependentes químicos, mesmo durante a pandemia. Isso foi muito importante para a nossa política e para as pessoas que aprendem dependência química no Brasil. Só que, obviamente, nós teríamos que tomar cuidados por conta das questões epidemiológicas ligadas à pandemia. Então, nós acabamos publicando essa cartilha de orientação de como as comunidades terapêuticas deveriam funcionar e respeitando os aspectos sanitários, né, do momento da pandemia. E, para nossa satisfação, nós não tivemos sequer um óbito nas quase 11 mil vagas, nas quase 500 comunidades terapêuticas financiadas pelo governo federal, mostrando, então, a efetividade do trabalho, o comprometimento das comunidades terapêuticas no acolhimento das pessoas com dependência química nesse momento de pandemia. Aí, durante a pandemia, nós conseguimos ampliar o número de vagas, além das 11 mil vagas que nós já temos no país, financiadas pelo governo federal para o tratamento gratuito das pessoas que apresentam dependência química. Nós aumentamos mais 1.456 vagas nessas terapêuticas já financiadas pelo governo federal, aportamos 10 milhões e 200 mil reais para essa ação, e essas vagas foram abertas exclusivamente para o tratamento de pessoas com dependência química em situação de rua, para que nesse momento de pandemia a gente pudesse cuidar dessas pessoas em situação de maior dificuldade e de maior vulnerabilidade. Então, a gente tem trabalhado nesse contexto da pandemia também aumentando o número de vagas para tratamento de dependentes químicos. E também temos feito com que as comunidades terapêuticas passem, então, a trabalhar em conjunto com outras redes assistenciais, não só com a rede assistencial focada no cuidado ao dependente químico, como eu já mostrei anteriormente para os senhores, mas a gente tem trabalhado também para que as comunidades terapêuticas sirvam como serviços de suporte para outras redes assistenciais, como, por exemplo, para a rede socioassistencial, para a rede de assistência do SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social. Então, essa portaria aqui foi uma portaria importante, nós publicamos em outubro do ano passado, 2020, dando orientações para os profissionais, para os gestores da rede SUAS, né, da rede socioassistencial, que trabalham em serviços como CRAS, CREAS, Centros POP, para que esses profissionais, para que esses gestores possam utilizar as comunidades terapêuticas como serviços de suporte à rede socioassistencial. Ou seja, sempre que pessoas que trabalham nos CRAS, CREAS, Centros POP, enfim, identifiquem indivíduos que possam se beneficiar do atendimento, da recuperação de comunidades terapêuticas, para que essas pessoas possam, então, encaminhar esses indivíduos, buscando, então, que a gente fortaleça esse trabalho em rede, que é muito importante no cuidado ao dependente químico. Era isso que eu gostaria de apresentar aqui aos senhores. Agradeço imensamente, mais uma vez, pelo convite, pela oportunidade de estarmos aqui. Eu também parabenizo ao governo de Roraima por essa iniciativa e pelo trabalho que tem realizado no enfrentamento às drogas aí no estado. Então, mais uma vez, obrigado. Nesse momento, eu tomo a liberdade aqui, enfim, eu já preciso sair desse evento, enfim, mas, de qualquer maneira, eu agradeço imensamente pela oportunidade e
coloco o governo federal, a nossa secretaria, sempre à disposição dos senhores. Muito obrigado mais uma vez.